Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar dos efeitos para a segurança internacional de práticas antiterroristas, contra-terroristas, enfim, que são utilizadas por diferentes países ao redor do mundo como estratégias, né, para tentar resolver a questão do terrorismo, mas que podem trazer ainda mais dificuldades para a estabilidade do sistema internacional. Bom, pessoal, a discussão sobre ações antiterroristas ou contra-terroristas, esses são dois termos que são utilizados, tem sido levantada como um tópico bem relevante para discussões em termos de segurança internacional, de geoestratégia, de geopolítica, mas principalmente também agora, 20 anos depois do 11 de setembro de 2001, como práticas realizadas pelos estados, padrões de atuação dos estados com relação a esse tema hoje em dia e que podem trazer algumas outras dificuldades, alguns outros temas que vão sendo trabalhados, que vão surgindo de uma forma ou de outra no sistema internacional. Devido à maleabilidade dessa discussão sobre o que compõe, o que constitui um ato terrorista, e também devido à ideia de prevenção da realização desse tipo de ato, diferentes consequências para a atuação do Estado têm sido levantadas por diferentes analistas a respeito desse tipo de reação estatal em termos de segurança. E constituem, de uma forma ou de outra, um ponto bem relevante para a gente pensar hoje a estabilidade do sistema internacional. Bom, assim como a atuação de grupos terroristas, a própria definição de antiterrorismo ou contra-terrorismo, aí tem uma notinha de rodapé a respeito desse conceito, A gente em português fala em antiterrorismo, em inglês usa-se mais comumente o termo counterterrorism, contra-terrorismo. Só que não tem muito essa ideia de contra-terrorismo, e sim de tentar escapar, e resolver a questão do terrorismo antes que o ataque aconteça. Enquanto que essa definição que a gente usa de antiterrorismo tem mesmo a ideia de eliminar práticas terroristas. Pode parecer um preciosismo, mas na verdade, como a gente vai ver, tanto o conceito de terrorismo como o conceito de antiterrorismo ou contra-terrorismo trazem dificuldades não só analíticas, mas principalmente na tradução política que eles acabam tendo na organização de práticas estatais, enfim, direcionadas a esse tópico e a esse fato. Lá no comecinho do canal, bem lá no começo, a gente fez alguns vídeos sobre quem faz a segurança internacional, razão de Estado, direito à exceção, a questão da legislação, enfim, a gente trouxe esse debate de forma bem direcionada, digamos assim, e ela vai nos guiar muito hoje no nosso debate aqui a respeito desse tema em específico. Porque, na verdade, a gente, quando vai falar de antiterrorismo, de contra-terrorismo, a gente vai ter que pensar em duas coisas. Em primeiro, na própria definição daquilo que constitui o terrorismo, mas também as respostas que os estados tentam dar para essas práticas, ou a construção imagética que se faz sobre o terrorismo e as tentativas, às vezes não muito bem sucedidas, dos diferentes governos ao redor do mundo para tentar, dar cabo de ações que possam desestimular ou eliminar a possibilidade de que aconteça algum tipo de ato terrorista no futuro. Para isso, acho que é importante a gente voltar de uma forma ou de outra para a definição sobre terrorismo mesmo, que eu acho que seria bem interessante da gente apontar aqui. Eu trouxe a definição aqui do Dicionário de Segurança e Defesa. Aqui tem um verbete nesse dicionário organizado pelos professores Hector Luiz Sampierre e Marina Gisela Vitelli, justamente escrito pelo professor Hector Sampierre, sobre o terrorismo. E ele traz algumas questões interessantes para a gente pensar sobre esse fenômeno e as consequências do terrorismo para diferentes tentativas de eliminá-lo, de contrabalanceá-lo, ou enfim, de atuação com relação a isso. O que o professor Hector Sampierre disse? Ele diz o seguinte: o terrorismo é uma forma de violência cujo efeito se realiza no âmbito psicológico. Seu objetivo é produzir uma reação íntima no indivíduo, um pavor incontrolável. Com efeito, a vítima estrategicamente visada pelo terrorismo não é o morto que tomba no atentado, diz o professor Sampierre, mas aqueles que ficam vivos e conscientes de que podem ser a próxima vítima.
O fundamento do terror, portanto, não é a morte em si, mas a insegurança que provoca e a certeza da vulnerabilidade ante a ação impiedosa do terrorista. O fundamento do terror é o sentimento inequívoco de desamparo ante a vontade do terrorista. Né? Acho que essa definição que o professor Hector Sampierre traz a respeito do terrorismo levanta algumas discussões bem importantes e bem relevantes para o nosso debate aqui e de tentar entender esses processos pelos quais os estados tentam desenvolver técnicas, táticas, né, enfim, de contrabalanceamento, né, ou contra as ações terroristas em si. Porque vejam, se o contra-terrorismo é uma prática de segurança, uma prática securitária, que visa estabelecer, eliminar, né, a possibilidade de realização de práticas terroristas no futuro, a pergunta que a gente pode fazer é de que forma que os agentes estatais e governamentais escolhem agir com relação a esse tema, que é tão difuso, tão incerto e que depende do que vai acontecer no futuro e não do que acontece agora, nesse exato momento. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar e refletir um pouquinho a respeito de como que de cada país em cada país essa questão do contra-terrorismo se altera, como que ela muda de uma forma ou de outra e como a gente consegue perceber que a lógica que está por trás representa também os interesses de um determinado estado ou de um determinado governo num determinado período histórico. No Reino Unido, tem uma legislação antiterrorista de 2019, ainda que haja, o Reino Unido seja o país, hoje em dia, com maior antiguidade na sua legislação antiterrorista, devido à tentativa, né, de evitar a independência da Irlanda já desde o século XIX. Mas nessa legislação mais atual, de 2019, o governo do Reino Unido especificou quais poderes seriam dados ao governo em razão da necessidade de combater o terrorismo. Esses poderes novos dados, né, para o governo britânico envolvem alguns aspectos diferentes. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente refletir e pensar em conjunto. Alguns desses poderes, então, dados a mais para o governo central de forma a poder resolver a questão do terrorismo. O controle de tráfego aéreo, rodoviário e hidroviário, com o aumento da possibilidade de ação do governo com relação a movimentações suspeitas, né, isso que eles estão chamando de poder para parar, questionar e deter, né, que os agentes governamentais possam parar, questionar e deter qualquer pessoa dentro do território britânico. Esse é o termo na redação legislativa, né, poder para parar, questionar e deter, assim como a detenção de pessoas envolvidas nessas movimentações, sobretudo em regiões de fronteira. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as fronteiras ali para frente, nesse vídeo ainda, mas elas assumem um caráter bem importante. Outros poderes dados por essa legislação: a retenção de informações biométricas de indivíduos para propósitos de contra-terrorismo e outros. A extensão da capacidade de autoridades locais, e aí é interessante porque não apenas autoridades policiais locais, mas sim prefeituras, vereadores, enfim, de determinar quem são os indivíduos que são suspeitos de planejar ou realizar ações terroristas. Aumento da vigilância sobre informações financeiras, identificação de documentos relacionados e a possibilidade de manter o segredo sobre ações de contra-terrorismo que sejam relacionadas, entre outras, à segurança nacional, à prevenção ou detenção de criminosos e ao bem-estar econômico do Reino Unido. A gente percebe aqui, no caso do Reino Unido em específico, uma gama bem ampla de possibilidades de atuação e chamam a atenção alguns pontos, né, como a questão das fronteiras, que eu já disse, em razão do Brexit, né, e a saída do Reino Unido com relação à União Europeia. Essa é uma legislação pós-Brexit, né, de 2019, mas também o fato de que o bem-estar econômico do Reino Unido é levado em conta como um aspecto que pode ser atingido por ataques terroristas. Né. Isso chama atenção, inclusive pelo tipo de redação que foi dada nessa legislação. Já nos Estados Unidos, existe uma estratégia nacional para o contra-terrorismo, que foi adotada em outubro de 2018, ainda no governo Trump, que até agora não foi revista pelo governo Biden, até onde eu consegui observar, né, e que aponta que, aqui redação, né, dessa estratégia nacional antiterrorista, essas ameaças terroristas são diferentes de muitas formas,
mas todas buscam usar a violência para minar os Estados Unidos e perturbar o modo de vida americano. Essas são palavras, né, dessa estratégia nacional contra-terrorista. De acordo com esse documento emitido pelo Departamento de Segurança Nacional lá dos Estados Unidos, o país integrará seus instrumentos de poder nacional para atingir o objetivo geral de eliminar a ameaça terrorista por meio dos seguintes objetivos estratégicos. E aqui é interessante a gente observar como que esse objetivo geral vai sendo delineado e especificado em objetivos mais específicos. Como que a capacidade dos terroristas em conduzir ataques no território nacional e contra interesses vitais dos Estados Unidos no exterior seja grandemente diminuída, que as fontes, sobretudo financeiras, de força e apoio em que se baseiam os terroristas sejam cortadas, que a habilidade de radicalizar, recrutar e mobilizar para a violência no território nacional estadunidense seja diminuída, que os Estados Unidos estejam preparados e protegidos de ataques terroristas no território nacional, incluindo por meio do aperfeiçoamento da segurança fronteiriça e ações de aplicação da lei. Que os terroristas sejam incapazes de adquirir ou usar armas de destruição em massa, incluindo armamento químico, biológico, radiológico ou nuclear e outras armas avançadas. E, por fim, que parceiros do setor público e privado, assim como estrangeiros, assumam um papel mais relevante na prevenção e no combate ao terrorismo. Né? A gente percebe aqui que, diferentemente lá do Reino Unido, no caso dos Estados Unidos, algumas tendências que a gente observa traduzem muito bem, inclusive estão explicitadas nesse documento, porque esse documento da Estratégia Nacional Contra-Terrorista nos Estados Unidos traz que a grande ameaça ao país, de fato, é a ameaça jihadista islâmica, que eles chamam, né? Que na verdade são de grupos terroristas, né? Extremistas, que se dizem inspirar pela religião, mas que na verdade têm outras intenções, né? Esse tipo de aspecto difuso e as propostas apresentadas aqui pelos Estados Unidos para essa discussão apresentam muito a ideia justamente de que o terrorismo vem de fora para dentro. E que não haveria, diferentemente do que já foi estabelecido pelo FBI, pela CIA, né, que são as agências de segurança internas lá dos Estados Unidos, de que haja terrorismo nativo, digamos assim. A gente sabe que existem grupos terroristas de supremacia branca lá nos Estados Unidos que têm atuado de forma bem importante na política estadunidense ao longo da história, em específico desde 2018 com mais ênfase. Né? Já no Brasil, o projeto de lei que recentemente foi encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados para apreciação estabelece também o que são as ações contra-terroristas que o Brasil deverá tomar ou deverá, né, assumir para si como responsabilidade a partir da promulgação dessa lei. Então, lembrando, é um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Se aprovado no plenário, que vai ser um pouco difícil, eu imagino, pelo menos nessa redação, é remetido ao Senado, tem a aprovação do Senado, depois, se houver alteração, volta para a Câmara, e por fim tem a sanção presidencial. Então, esse ainda é um projeto de lei, que esboça ainda algumas características importantes dessa tentativa. O artigo 2º desse projeto de lei diz o seguinte, o projeto 1500 e... deixa eu só pegar aqui 1595 de 2019. Né? A gente vai colocar aqui nas referências, inclusive, na descrição, na verdade, todas as referências de textos, documentos que a gente esteja usando aqui para esse vídeo. Né? Então, quais são as ações contra-terroristas para o Brasil no caso desse projeto de lei que está sendo discutido lá em Brasília? A redação original desse projeto diz o seguinte: as ações contra-terroristas empreendidas de forma permanente pelo Estado brasileiro são aquelas voltadas a prevenir e a reprimir a execução de ato terrorista em território nacional, bem como aquelas destinadas ao enfrentamento dos grupos que atuam contra os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil por meio da realização de atos terroristas. Aí é interessante porque a gente percebe, né, já aqui nesse artigo 2º, algumas questões importantes, ou seja, são ações que não têm um meio nem um fim, elas são permanentes, há um encargo do Estado brasileiro de permanentemente estar, né, indo atrás de atos terroristas no território nacional, né,
e principalmente a questão de grupos que atuam contra os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, sendo que não é indicado, por exemplo, se essa redação diz respeito ao artigo 4º da Constituição Federal ou quais são esses princípios fundamentais. Né? É uma legislação bem ampla e por isso extremamente perigosa. E ainda que ela faça referência à Lei Antiterrorismo de 2016, aqui no Brasil, esse projeto de lei que visa instituir uma autoridade nacional antiterrorismo dilata as definições que já são bem maleáveis da legislação brasileira, considerando alguns tipos de ações contra-terroristas tipificadas, né? Uma ordem, digamos assim, de ações que são realizadas. São basicamente três, né? Ações, três tipos de ações importantes, né? As ações preventivas ordinárias, ações preventivas extraordinárias e as ações ostensivas, né? Preventivas, né? Ou ostensivas, enfim. As ações preventivas ordinárias, segundo essa legislação que está em trâmite, são aquelas ações realizadas a todo momento destinadas a prevenir a ocorrência do ato terrorista. Já as ações extraordinárias são aquelas ações sigilosas ou ostensivas caracterizadas pelo uso diferenciado da força, empreendidas para desarticular a atuação de grupos terroristas antes da ocorrência do ato terrorista. E por fim, as ações repressivas são aquelas ações sigilosas ou ostensivas destinadas a fazer face ao grupo de perpetradores na iminência, durante ou logo após a execução do ato terrorista, com o objetivo de garantir o controle de danos que é desse ato de uma forma ou de outra. Bom, nesse breve passeio entre diferentes legislações, inclusive a brasileira, o que a gente pode perceber é que esse tipo de construto jurídico antiterrorista em diferentes países adota uma postura muito relevante para entender como que esses países buscam resolver a questão do terror. Uma questão essencialmente subjetiva, como aponta lá a definição do professor Hector Luiz Sampierre sobre o próprio terrorismo, né? Na verdade, se trata de uma legislação que individualiza a busca por responsáveis pelo ato e adota o uso da força ou da excepcionalidade, como o caso do sigilo, excludente de ilicitude, em prol de evitar novos atos terroristas. É uma legislação que centraliza os lugares dentro do território nacional como vulneráveis, geralmente demandando inclusive a própria produção de listas de infraestruturas críticas, lugares de interesse nacional, lugares de segurança nacional, como hotspots, digamos assim, pontos a serem observados pela autoridade, mas que essencialmente são lugares, são ações que têm, não nos lugares, mas nas relações territoriais, ou seja, no uso do espaço que as pessoas fazem, o seu principal alvo de atuação. Da onde vem a necessidade de investimento em inteligência e também da extensão das capacidades decisórias a nível local, como explicitado no caso britânico, e também a militarização, né, ou mecanismos de inteligência, de vigilância, como câmeras e outros aspectos. Esse é também um tipo de legislação, sobretudo em países federados como a Alemanha, o Brasil, o Reino Unido, os Estados Unidos, que utilizam o mote do terrorismo para permitir a chegada do poder central no cotidiano das pessoas, trazendo consequências não só para o cotidiano, para criar um cotidiano mais militarizado, mais securitizado, mas também para aumentar a atuação dos agentes estatais envolvidos nessas estratégias, que tenham como interesse encontrar pessoas que consideram elementos subversivos nas suas comunidades ao redor do mundo. E é aí que o contra-terrorismo, a contra-insurgência, né, se encontra, na verdade, com as lutas coloniais pela manutenção da colônia da Europa na Ásia e na África. Muitas das técnicas de tortura, muitas das técnicas de investigação, de questionamento, interrogatório, enfim, né, reunião de informações, etc., vão se beneficiar dessa ideia de elementos subversivos para fichar toda a população e criar, principalmente hoje em dia com o auxílio do Big Data, né, criar grandes bases de dados a serem utilizadas, como queria, por exemplo, o Sérgio Moro quando era ministro da Justiça aqui no Brasil, usar uma base de DNA, por exemplo, né? E é essa discussão que faz a Laura Basigalupo, num texto muito interessante dela, chamado Produção da Segurança e Incerteza dos Critérios, de uma coletânea, que é esse livro aqui, organizado pelo Nildo Avelino e pelo Salvo Vácaro,
chamado Governamentalidade e Segurança. A gente vai colocar também a referência desse livro ali embaixo. Nesse texto dela, sobre produção de segurança e incerteza dos critérios, aqui a primeira página, ela vai abordar justamente o papel que essas definições indefinidas, digamos assim, têm nas consequências das estratégias de definição de como que os estados vão atuar diante da insegurança que é resultante dos atos terroristas. Para Laura Bacigalupo, e aqui é uma citação direta dela, não se trata apenas de uma ampliação do campo de intervenção, mas o deslocamento do poder em âmbito transnacional e contemporaneamente local e urbano. O tema da segurança sofre uma transformação profunda, uma vez que a aspiração a uma proteção sanitária universal garantida pelo Estado Nacional entrou em crise, os países ocidentais se concentraram na proteção dos níveis de segurança e de enriquecimento até então alcançados. Para isso, utilizam as fronteiras de modo novo, diferencial, não mais como limites da comunidade solidária, pois agora se tornaram permeáveis aos fluxos de dinheiro, às intervenções militares, aos dispositivos securitários antiterror, à macrocriminalidade ou aos auxílios humanitários. A função, vai dizer a Laura Bacigalupo, da polícia se projeta em escala global, não somente o controle do território, mas a proteção do modelo de vida dominante, por meio da militarização das periferias urbanas, o patrulhamento e a prevenção da imigração clandestina ao longo das fronteiras nacionais e internacionais, o uso de armas em missões de paz, isso é uma aspa que ela coloca, até as operações de polícia internacional do tipo guerra assimétrica, como a do Kosovo em 1999. São mudanças como essas que a gente pode enxergar nas práticas antiterror adotadas por diferentes governos ao redor do mundo e que têm efeitos para além de uma simples inspiração no cotidiano de todos, reduzindo direitos civis individuais e coletivos de maneira relevante. Para quem tiver interesse nesse resultado das legislações antiterror, eu recomendo fortemente o livro do Günter Frankenberg, chamado Técnicas de Estado, Perspectivas sobre o Estado de Direito e Estado de Exceção, traduzido pela Unesp, pela editora Unesp, aqui de São Paulo, e que traz uma discussão a respeito da realidade da Alemanha diante dessa situação da macrocriminalidade, do terrorismo e o resultado de perda de direitos civis, individuais e coletivos mesmo, e o avanço da tecnologia nesse aspecto. Então, esse tema é um tema importante, a gente tem que prestar atenção na tramitação desse projeto de lei, porque em nome da segurança nacional e internacional a gente pode ter aí consequências bem importantes para o fazer política aqui dentro do Brasil. Bom, gente, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário ou alguma sugestão de vídeo, coloca aqui nos nossos comentários. Fala pra gente que a gente adora receber os comentários de vocês, em que pese eu confesso que eu demore para responder os comentários, todos eles são recebidos com maior carinho e afeto. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.